campeão da Fares Lop. Aliás. Bom dia, meus amados, a minha saudação a você, meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus, Deus te abençoe. Hoje, 8 de dezembro de 2024, domingo. Vamos continuar aqui meditando na palavra de Deus. Estamos aí falando sobre a natureza do crente carnal. Amém? O nosso texto ele é de 1 Coríntios 3, de 1 a 9. O que nós vamos ler hoje são os versículos 4 e 5. Portanto, 1 Coríntios 3, 4 e 5 diz assim a palavra de Deus. Quando, pois, alguém diz, eu sou de Paulo, e outro, eu de Apolo, não é evidente que andais segundo os homens? Quem é Paulo? Quem é Apolo? Servos por meio de quem crestes, e isto conforme o Senhor concedeu a cada um. Amém? O crente carnal, para você entender já, ele dá muita ênfase ao humano, e Cristo fica um pouquinho de lado, tá certo? Vamos aqui, porque os crentes de Coríntios, eles tinham todos os dons, irmãos, mas era o que ele pensava que era ser espiritual, na realidade eram carnais, tá certo? Então, Paulo começa aí o versículo 4 dizendo, quando, pois, alguém diz, eu sou de Paulo. Ora, Paulo, ele compreende claramente que o evangelho, ele é ensinado, seja por quem for. Se for pelo apóstolo, pelo pastor, pelo bispo, pelo padre, pelo papa, ou por quem quer que seja. Quem quer que esteja ensinando o evangelho, falando do evangelho, a ênfase tem que ser a Jesus, porque o evangelho é de Jesus, a boa nova de salvação. Amém? Então, Paulo vai dizer assim, alguém que diz eu sou de Paulo, diz assim, não, olha, eu ensinei a vocês são de Jesus, tem que crer nele. Eu sou de Paulo? Não. Paulo, glória a Deus, é um homem chamado por Deus, por quem os teólogos muito sabidos aí tentam entender Paulo até hoje, né? Mas ele deixa bem claro que as pessoas não são dele. E ele vai dizer assim, e outro, eu de Apolo. Ou seja, na igreja tinha lá esse negócio. Olha, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou do fulano, eu sou do cicrano e tal. E Paulo vai dizer assim, rapaz, que loucura é essa, né? Então os crentes de Coríntios, apesar de terem dons espirituais aí, eles entenderam a mensagem, eles creram e receberam os dons até, todos os dons, mas eles tinham esse entendimento de que eles pertenciam, era um grupo, né? Eu sou de fulano, eu sou de cicrano, tu é de beltrano, e assim vai. É interessante, amados, que essa carnalidade não era só nos coríntios, não, tá certo? Quando diz assim, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, isso acontece hoje, nas divisões aí que acontecem, né? Quando eu olho assim, eu digo, Jesus, se o cristianismo protestante, cristianismo que crê exclusivamente em Jesus, se unisse, a coisa era bem melhor, tá certo? Então, como em Coríntios estava lá, eu sou desse, eu sou daquele, e aí Paulo vai dizer assim, rapaz, que negócio é esse? Então, eu vou trazer isso para hoje, para os dias de hoje. Por exemplo, assim, atualmente a gente ouve muita coisa assim, né? Eu sou da igreja tal, né? A minha é a boa, vem para cá, o aqui é certo e tal, e por aí vai, né? Um dia desses me perguntaram assim, pastor André, quantos membros tem na sua igreja? Eu disse, nenhum. Porque eu não tenho igreja, a igreja é de Cristo. Precisa entender isso. Se você não entende isso, você creu em Jesus, mas você está sendo dominado aí por uma coisa de uma hipocrisia religiosa e continua lhe dominando, mesmo que você tenha fé. Aí Paulo vai dizer que você está sendo um crente carnal, porque Cristo não está em primeiro lugar. Olha, o crente carnal está salvo? Eu já disse que está. Se ele realmente tiver crido em Cristo, apesar de ter essas limitações, de criar contenda e tal, dizer eu sou é daqui, para lá não vou não. Assim, é como se
a Santa Ceia de lá valesse mais do que a daqui. Não, é feito em nome de Jesus e para a glória de Jesus, e em louvor e em memória a Jesus. Então, eu sou de Cristo. Aqui na Igreja de Cristo de 23, tem dois pastores, né? E se algum irmão dizer assim, eu sou do pastor André, e o outro dizendo, estou sendo do pastor Cleto, a gente se junta os dois pastores e dá uma pisa nele para ele entender se é de Jesus, tá certo? Nós somos seus líderes, nos respeitem como líder, mas entenda, você é de Cristo. Porque o crente precisa respeitar o seu líder, tá certo? Então, Paulo vai destacar essas coisas, né? Ele vai terminar o versículo 4 dizendo assim: não é evidente que andais segundo os homens? Ou seja, Paulo destaca essa natureza carnal, que ainda está andando, tomando decisões, pensando, falando, dizendo coisa de acordo com a natureza humana. É crente, mas é um crente carnal. Amém? Portanto, assim, mesmo crendo em Jesus, ele vai dar assim uma enorme e demasiada ênfase ao líder. Tem que respeitar o líder, ele é seu líder. Agora, se ele fizer besteira, você não precisa respeitá-lo, não, tá certo? Vá para a escritura, tá bom? Então, respeite seu líder, mas entenda: quem é seu Senhor, Salvador e Deus é Cristo. Se você entende isso, mas está dizendo esse é melhor, aquele é melhor, não tem melhor. Claro, tem pessoas que têm mais sabedoria, né? Tem uns que são mais sabidos, tá certo? Cuidado. Oh, glória a Deus. Amados, olha, Paulo vai encerrar o versículo 5, que eu li o versículo 4 e 5 de 1 Coríntios 3. Vou ler o versículo 5 todo, porque ele fecha aqui uma coisa bem legal. Paulo diz assim: quem é Paulo? Quem é Apolo? Aí ele vai dizer: servos por meio de quem crestes, e isto conforme o Senhor concedeu a cada um. Aí, se eu for citar aqui o nome de um bocado de pastor que eu conheço, né? Quem é fulano? Quem é cicrano? Quem é beltrano? Quem é aquele? Quem é esse? Quem é? Esse anda a pé, aquele anda de sei que, de coisa aí muito boa. Quem é? É apenas um servo de Deus que tem um conhecimento de Deus e está lhe levando a Deus. Porque se ele não estiver lhe levando a Deus, ele é um carnal pior do que você. Tá certo? E ele vai ser responsabilizado por Deus e se não for aqui nesse mundo, tá certo? Então Paulo fecha aqui bem claramente, mano. Quem é Paulo? Quem é Apolo? Quem é o pastor André? Apenas um servo de Deus por quem levou você a entender que Cristo é seu Senhor, seu Salvador e seu Deus. Amém? Portanto, o verdadeiro o crente verdadeiramente espiritual, ele respeita seu líder. Olha, quando a pessoa não respeita o líder, pode ter certeza que ele é um carnal. Orgulhoso, vaidoso, presunçoso. É crente. Está no céu e vai para o céu, pertence a Cristo, está no reino porque crê. Mas quando ele é orgulhoso, não aceita nenhuma orientação, nenhuma correção, é uma característica clara do crente carnal, tá certo? E quando assim, mas também quando você. Porque tem líder também que quer que você ajoelhe diante dele, fique beijando os pés dele, né? Então, esse aí, ele mesmo é carnal, tá certo? Então, Paulo deixa bem claro para os crentes de Coríntios: olha, estou dizendo para você que um crente verdadeiramente espiritual, ele respeita seu líder, mas ele sabe que Cristo aqui é o seu Senhor, o seu Salvador e o seu Deus. Amém? Eu vou ler aqui que Paulo escreve a Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 12. Paulo vai escrever assim: por cuja causa padeço também isto, mas não me envergonho, porque sei em quem tenho crido, e estou certo de que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Paulo tem esperando o dia final, que é o dia do juízo de Deus. O depósito dele está guardado, é a salvação, pela fé, pela graça. Então, ele diz que padece por isso, sofre por isso, mas não se envergonha. Aí Paulo ensina isso. Onde é a nossa igreja, a nossa congregação? É Rua Guarani, 1938A, João 23, Fortaleza, Ceará, tá certo? Mas aqui é o local de reunião e nós apresentamos Cristo a você. Eu faço questão que as pessoas aprendam isso.
para que ele não diga, eu sou do pastor André. Aí se o pastor André cair num buraco, você cai também. Agora, o pastor André me ensinou, eu creio em Jesus, respeito ele, admiro o que ele ensina, amém, tudo bem. Mas o meu Senhor e o meu Salvador e o meu Deus é Jesus. Amém? Eu quero dizer uma coisa aqui, não confunda ter dons, tá certo? Com a segurança de fé em Cristo, tá certo? Não confunda. Olha, eu vou dizer uma coisa, até a jumenta falou com o profeta, tá certo? Mas depois ela continuou sendo jumenta, ela falou pelo poder de Deus. Está lá em Número capítulo 21, você lê lá, acho que é a partir do versículo 25, por aí assim. Aí você lê, você vai encontrar lá no versículo 30, a jumenta falando com Balaão, com o profeta. Sabe por quê? Porque Balaão gostava muito de dinheiro, tá certo? Dinheiro é bom, gente, mas cuidado, tá bom? Com os profetas do dinheiro. Então, amado, aqui é uma reflexão para você ir até entendendo a sua carnalidade, tá certo? Vixe, rapaz, quem vai pregar hoje é o fulano, não vou nem para a igreja. Você é carnal. Você é um carnal, tá certo? Tá bom? Ah, quem vai pregar é fulano. Ah, eu vou chegar cedo. Eita glória. Você é um carnal. Porque a nossa fé precisa estar fundamentada em Cristo e não em homens. Eu creio em Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador. Não abro mão disso. Se cortar meu pescoço, eu morro dando glória a Deus. Mas eu ensino a você que você precisa ter convicção e segurança da sua fé em Cristo. Por mais que você tenha dom espiritual, revelação, isso e aquilo, não sei o quê, não pense que você é melhor do que os outros, não, tá certo? É porque Deus lhe abençoou com o dom, tá bom? Mas tenha a sua fé firme e segura. Amém? Em Jesus. Eu quero aqui, não sei se tem alguma coisa mais para te dizer. Olha, é só isso mesmo. Deus te abençoe. Se busque ter essa convicção de fé. Não se deixe ser enganado pelas pessoas. Leia a Bíblia. A palavra de Deus vai te revelar, vai te ensinar, você vai entender. Se tiver dúvida, pergunte a um mais experiente, né? E se ficar em dúvida ainda, porque o mais experiente não sabia também, tá certo? Não sabe. Mas o Espírito Santo não se engana, tá certo? Que Deus te abençoe, tenha um bom domingo e seja um crente espiritual, em nome de Jesus. Amém.